Então, nesta videoaula, vamos ver a extensão do conceito da derivação da função composta. Vamos ver, então, que a regra da cadeia ela vai um pouco mais além da função composta. Ou seja, ainda que regra da cadeia e regra de derivação da função composta sejam a mesma coisa, a forma de aplicar a função composta, a regra de derivação da função composta, na forma da regra da cadeia, nos possibilita um sem número de opções. E é isso que vamos ver agora. Observe. Quando eu vou derivar uma função composta, então eu tenho aquela notação geral, a forma geral de função composta, y igual a f de g de x. Então, exemplo. Então, poderia ter y igual ao seno da raiz de x. Então, o argumento do seno não é mais x, passou a ser outra função de x, raiz de x. Então, aqui eu tenho f, seno, g, raiz de x, certo? Então, a função está composta. F e g estão solidárias, estão como se tivessem agregadas, soldadas, juntas, né? E eu preciso, enquanto eu sou iniciante, depois eu pego essa manha, né, e aprendo a derivar sem decompor. Mas eu, por exemplo, sempre ensino você a, no início, enquanto você não pega esse hábito de derivar uma função composta, eu sempre ensino a decompor. Então, o que fazemos? Vamos decompor. Vou criar uma variável auxiliar u. Então, y é igual a f de u e u é igual a g de x. Como eu derivo, então, f de g de x? Vou multiplicar as duas derivadas. Então, na regra de derivação da função composta. Eu não uso essas iniciais, mas é só para não ter que ficar escrevendo aqui no vídeo. Regra de derivação da função composta. Então, como é que fica? dy dx, que é a mesma coisa que y' em relação a x, é o produto das duas derivadas. É f' de u vezes g' de x, certo? E depois, para que permaneça apenas a variável independente x, nós eliminamos a variável auxiliar u. Então, naquele exemplo ali, y igual a seno de u e u igual a raiz de x. Então, é muito importante manter atento para o fato de que u é raiz de x, porque depois eu vou precisar eliminar o u. Então, quem será y' em relação a x? Derivada de seno de u, cosseno de u, vezes a derivada de raiz de x, 1 sobre 2 raiz de x. Então, quando eu eliminar u, vai ficar cosseno da raiz de x dividido por 2 raiz de x. Então, esta é a derivada. Muito bem. Eu poderia fazer isto também a mesma coisa com a regra da cadeia, ou seja, dy dx é dy du vezes du dx, certo? Então, observe que na forma da regra da cadeia, eu ainda posso me beneficiar, e esse é o grande barato da regra da cadeia, me aproveitar da relação entre os diferenciais, o que vai me ajudar, em outros casos, a estabelecer uma relação, ainda que eu não conheça essa relação. Observe que como dy dx é a relação entre os diferenciais e du dx a mesma coisa, é como se eu pudesse cortar du, que aparece, é comum no numerador e no denominador. Então, o que eu quero dizer
é que, ainda que eu não conheça, eu vou escrever dy dx igual a uma relação desconhecida, que é o produto de duas derivadas. Então, eu posso começar colocando dy no primeiro numerador e dx no segundo denominador. E aí, como eu estou vendo que a variável auxiliar é u, aí fica mais claro que aqui eu vou ter que dividir e multiplicar por du. Então, a minha relação está estabelecida da mesma forma. E isso me possibilita a estabelecer as relações mesmo que a função já esteja decomposta ou mesmo que a relação seja oculta, certo? Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, eu posso ter o seguinte problema. Eu tenho aqui uma trajetória y, x. Então, um corpo vai estabelecer essa trajetória aqui, f de x. É como se fosse um movimento plano, um movimento no plano, no solo, numa região plana, não montanhosa nem nada, mas uma região plana, onde um corpo vai descrever esta trajetória. E este corpo tem uma velocidade, por exemplo, em qualquer desses pontos aqui, este corpo vai ter uma velocidade Vx e uma velocidade, uma componente y da velocidade. Então, vamos imaginar que sejam conhecidos, são conhecidos f de x e a componente x da velocidade. E eu quero calcular Vy. Então eu posso ficar um pouco assustado e dizer, poxa, o cara vai me dar Vx e f de x. Eu preciso calcular Vy. Eu posso ficar um pouco assustado, mas observe que existem aqui algumas coisas que vão me beneficiar na hora de eu calcular Vy. Primeira coisa é que se Vx é num movimento com velocidade constante, com velocidades constantes, é ΔX sobre ΔT, mas num aspecto instantâneo, se essa velocidade varia, eu posso calcular também Vx como o limite, quando ΔT tende a zero, de ΔX sobre ΔT. E como quando ΔT tende a zero, ΔX também tende a zero, isso é dx dt. E a mesma coisa vai acontecer com Vy. Vy, seguindo o mesmo raciocínio, para velocidades variáveis também vai ser dy dt. Certo? Então, observe que se eu conheço f de x e eu quero, na verdade, dy dt, então dy dt, eu vou fazer a mesma coisa que fiz acima. É o produto de duas derivadas. Vou colocar dy aqui e vou colocar dt aqui embaixo. E como a minha variável auxiliar é x, f de x, então aqui eu tenho no primeiro dy dx, porque eu conheço f de x. E se eu conheço f de x, também conheço dy dx. E agora, assim como eu dividi aqui por dx, vou multiplicar. Então, isso é a derivada de y em relação a x vezes a velocidade Vx. Então, observe como a regra da cadeia agora, que é a mesma regra da função composta, mas se eu tivesse que decompor ou compor essa função, ia ficar um pouco complicado. Ao passo que se eu já parto direto para a regra da cadeia, isso vai me facilitar tremendamente. Observe como a regra da cadeia é poderosa, então, Mas uma coisa importante de se observar, presta bem atenção a isto. Quando eu escrevo dy dx
isto é a derivada primeira de y em relação a x, certo? É a derivada primeira e também é a relação, ou seja, o quociente, por isso cortamos ali, eu posso cortar aqui o dx, é a relação entre os diferenciais. Ou seja, é o quociente, é a fração formada pelos diferenciais, mais d2y dx2, que é a derivada segunda. Derivada segunda de y em relação a x. Já não é mais, ou seja, não, vou colocar um não bem grande aqui, não é a relação entre diferenciais. Não é. Então, esta questão só é válida para a derivada primeira, ou seja, dy dx é a relação entre dy e dx, o diferencial de y dividido efetivamente pelo diferencial de x, mais d2y dx2 não é a relação entre, se é que existe, d2y dividido por dx2, porque isso aqui passou a ser agora uma notação, porque d2y dx2 é a derivada em relação a x de dy dx, certo? Então, eu vou pegar a expressão dy dx e agora derivar em relação a x. Então, isto aqui não é nem a relação do quadrado de dy pelo quadrado de dx e nem a relação entre d2y sobre dx2, porque d2y sozinho não tem grande significado, tá certo? Então, é bom manter-se atento a isto, tá certo? Então, vamos falar ainda sobre este assunto em um outro vídeo, mas para que fique bem claro o poder que a regra da cadeia tem e como ela é muito mais clara de ser aplicada do que a regra de derivação da função composta, embora ambas sejam a mesma coisa, é que gravamos este vídeo.